Atenção para o top de 5 segundos. No ar, Dreamcast Valley, com Renato Zeca e Nil Silva. Que bom ter você conosco novamente em mais um Dreamcast Valley. Hoje, mais uma vez, com um grande amigo, Marcelo Vaz. Olá, Marcelo. Muito prazer ter você novamente no Dreamcast Valley conosco. É muito bom estar aqui com vocês de novo. Realmente, a outra vez que a gente teve foi muito bom. E é muito gostoso porque sempre a gente desenvolve uma conversa, um bate-papo, né? É e daí isso. A gente bota o telespectador junto num bate-papo entre amigos, o que eu acho que fica muito gostoso. E o que o pessoal tem falado muito para mim, Marcelo, que eu gostei, é o seguinte: nós somos publicitários, você tem toda uma carreira, né, na área de publicidade, fotografia e tal. Eu sou pós-graduado em marketing também, mas nem por isso nós fazemos a coisa aqui de uma forma que o público todo fique assim, sem entender o que está acontecendo. É exatamente essa a ideia de fazer a coisa difícil virar fácil. Eu acho que o importante é a gente transmitir a mensagem, né? De forma que as pessoas entendam o que a gente está falando. E eu acho que o assunto de hoje, né, que é falar sobre inteligência artificial, é uma coisa muito bacana, uma coisa muito do momento, e eu acho que é um momento que a gente está desenvolvendo todo o entendimento, né? Enquanto o carro anda, a gente está desenvolvendo o próprio entendimento de como essa nova ferramenta funciona. É isso. Então, vamos começar, né? Vamos lá. Eu lembro de uma palestra que eu vi da Marta Gabriel, ela falava o seguinte: o ser humano é um dos animais mais lentos que andam na Terra. Tá? Do nosso porte, acho que a gente deve ser o mais lento. Mas se você botar uma bicicleta com um ser humano, ele já acelera mais do que uma série de outros animais. Você botar uma moto, mais rápido ainda. Você bota um carro, um avião, até um foguete. Nós passamos a ser facilmente, longe, o animal mais rápido do planeta. Ou seja, toda ferramenta que se coloca na mão da gente, nós podemos tirar muito proveito. E a inteligência artificial, ela não é um inimigo das pessoas, muito pelo contrário, ela é exatamente uma ferramenta para acelerar. E é esse entendimento que as pessoas precisam ter para tirar o máximo de proveito da inteligência artificial. E como é que a pessoa tem que fazer, Marcelo, para tirar esse proveito máximo do IA? Eu diria que, no primeiro ponto, é não confiar na IA completamente. Tá? Tem um teste fantástico. Se você usar o ChatGPT e perguntar qual é o estado brasileiro que não tem a letra A no nome, a IA erra o tempo todo. Ela não consegue analisar uma coisa que qualquer pessoa, se você pensar alguns segundos, você fala assim: é Sergipe. É o único estado brasileiro sem a letra A. Mas a IA não consegue. Ela não consegue, porque o algoritmo faz com que ela faça uma pesquisa nova inteira a cada vez e ela tenta arredondar a resposta. Ela vai falar São Paulo, Rio de Janeiro, Amapá, Nossa. E ela vai dizer que o Amapá não tem A, quer dizer, e quando você fala que está errado, ela vai dizer que não. Então, assim, isso é um exemplo simples que as pessoas podem checar. Mas isso vai acontecer, eu já pedi cálculo, ela erra no cálculo, ela erra numa série de coisas, mas é muito boa em outras. Então, em outras coisas, a hora que você vai entendendo, você vai filtrando isso e tirando proveito da inteligência artificial, que eu diria assim, é um estagiário.
ainda está no nível de estagiário. Então, aquele estagiário que você fala assim, procura na lista telefônica alguém que conserte encanamento. Aí ele vai dizer assim, eu não encontrei. Fala assim, não, procura de novo porque tem. Então, ele vai lá e procura de novo e ele vai acabar achando. Então, você tem que ter um certo conhecimento do que você está perguntando. E daí eu lembrei de um comercial que eu vi da Sasol, que é uma empresa de energia elétrica sul-africana, olha, já tem uns 20 anos. E eles diziam nessa propaganda, eles mostravam lá uma marionete, assim, era bem bacana. Se alguém procurar Sasol What If, vai achar esse filme. E ele é um filme bem bacana que ele fala assim, e se ninguém tivesse feito a pergunta, se eu fizesse uma carruagem sem cavalos? E se eu tentasse distribuir energia elétrica? E se... uma série de coisas, né? Então, ele fecha com uma frase do Einstein, que não são as respostas que impulsionam a humanidade. O que impulsiona a humanidade são as perguntas. E daqui para frente, quem vai ter progresso usando a inteligência artificial é quem aprender a fazer efetivamente as perguntas. A pergunta certa, da maneira certa. Isso, Eu até pensei naquele exemplo, quer dizer, se o Steve Jobs tivesse pego um telefone, né, e falasse, o que a gente podia fazer para melhorar um telefone? Ele fala assim, botar uma tela maior, deixar ele mais fino, ter mais bateria. Mas na hora que ele fala assim, e se a gente colocasse um computador inteiro dentro do telefone? Criou-se o smartphone, certo? E hoje ninguém vive sem, né? Então, assim, a pergunta certa dá a resposta certa. Perfeito. Exatamente isso. Está aí, ó. IA, você tem que começar a buscar perguntas para fazer. Uma sugestão minha para o pessoal é começar a fazer isso mesmo, Marcelo. Entrar no IA, porque tem gente que não conhece, tem até medo. Eu sei, principalmente muitas mulheres, né? Então, o pessoal tem medo de entrar lá e perguntar. Você tem que fazer as perguntas. Eu comecei com brincadeira, porque é a coisa mais interessante de você fazer. Aí eu tinha uma foto, tinha várias fotos da minha gatinha, né? Aí eu falei, olha, eu queria ver a minha gatinha se ela fosse uma pessoa humana. Aí ele fez, e ficou legal, porque fez pegou mesmo as cores que ela estava, da coisa, tal, colocou de roupa na pessoa, e era uma menina, entende? Aí todo mundo de casa adorou, aí minhas filhas, né? Pai, faz do meu gatinho também, faz do cachorro, enfim. Você vê que é uma coisa interessante, né? Quer dizer, você tem que realmente fazer uma pergunta, você começa brincando. Aí se você tem, por exemplo, perguntas para fazer, eu gostaria de saber, outro dia eu perguntei isso, né? Eu queria saber onde está São José dos Campos na saúde hospitalar pública. Ele me deu todo um apanhado, né? E São José está em 5º lugar. Então, isso é bacana. Não, e está na frente de Goiânia, de um monte de outros locais grandes. Que aí você tem um estagiário bom, né? Então. Procurou direitinho. Para quem estudar, né, Marcelo? Você tem IA hoje, né? Então, eu queria até falar uma coisa da nossa área, da propaganda. O que acontece? Eu tive agência, né, a Tupi, e era Vector, o nome da agência na época, né? A Tupi veio depois, acabou sendo marketing político. Mas a Vector, ela sempre teve muito orgulho de ser a agência mais criativa aqui da região, né? Os concorrentes da época que nos desculpem, tinha gente com um trabalho muito sério, muito bacana e tudo mais, sem dúvida, mas eu continuo achando que a gente era mais criativa. Mas a gente era mais criativa por um motivo que eu gosto muito de contar. Eu li um livro do Ailib com o Simons Júnior, que era Criatividade em Marketing. Tá? E, nesse livro, ele explicava um processo criativo. Esse processo era assim, você
fazia o briefing no cliente, pegava o briefing daquilo, levava para a equipe, passava essa informação toda para a equipe, aí você fazia um primeiro brainstorming, e com esse primeiro brainstorming você começava a ter ideias, anotava essa ideia, o pessoal fazia pesquisa, depois fazia outro brainstorming, tudo mais. Aí, por uma semana, isso entrava nos envelopes, ninguém mexia, e isso ficava quieto lá, por uma semana, sem ninguém, o pessoal ia fazer outra coisa, certo? E, depois disso, porque o cérebro fica fazendo sinapses, sem você pensar. E, depois disso, vinha uma outra conversa, cortava-se fora os excessos, nesse bate-papo, certo? E vinha o que a gente chamava de iluminação. E vinham ideias muito legais. Tem uma da Gil, que eu acho fantástica, que o McDonald's encomendou para a gente, um anúncio para falar, porque o Valdécio aqui, quando teve o McDonald's, teve um problema ali no centro, e ele começou a fazer entrega, primeiro McDonald's do Brasil até entrega. Aí, a encomenda para a DPZ, que a DPZ fez para a gente, foi criar uma campanha para falar disso. Era bem aquela época do sertanejo e tudo mais, e a gente não tinha imagem para botar nisso, ia ser um anúncio all type no jornal. Certo? E a Gil teve a grande frase, que veio de um processo criativo muito legal, que foi o seguinte: como era entrega, a pessoa queria, mas ficava só pensando. E daí a frase foi: em vez de ficar pensando nele, liga para ele. Tá? Em cima exatamente da música que estava bombando. Então, é a criação funcionando muito bem. E a gente sempre valorizou essa criação, certo? Isso demorava um mês. Aí você pega assim, mas não tem tempo, às vezes, de um mês para fazer uma criação. Hoje em dia não tem mesmo. Às vezes você tem um lançamento, tem alguma promoção, não dá tempo, tem que ser mais rápido. Mas espera um pouquinho, eu vou lançar um prédio e eu não tenho um mês para o pessoal fazer a criação? Desde a compra do terreno até o lançamento, são 4, 5 anos. O pessoal pode avisar, já está com o prédio construindo, indo para o acabamento 6 meses antes. Não dá para chegar para a agência e falar assim: pessoal, vamos criar a campanha de lançamento? Vamos criar o nome do prédio? Vamos fazer, quer dizer, com 6 meses, e o pessoal ter tempo para pensar, para pesquisar e tudo. Não, eles vão deixar, quando chega na última semana, falar: semana que vem é o lançamento do prédio, hein? Tem que criar. E o que acontece no mercado hoje, não é em São José, tá? O mercado nacional todo, as pessoas aceitam, a agência aceita. E isso é uma desvalorização do produto principal da agência, que é a criação. Exatamente. Certo? A gente se dizia sempre uma agência de criação, certo? Hoje você tem uma agência de execução, porque não dá para se criar alguma coisa brilhante em uma semana. Você precisa de tempo, precisa maturar aquilo, certo? Tem pessoas aqui em São José, por exemplo, que trabalham dentro desse esquema. O Magno, né, que é o diretor de arte fantástico aqui, ele é daquele tipo que, se você encomendar uma marca para ele, ele vai sair, ele vai na feira, comprar coisinha, bota aquilo na frente dele, fica pensando, rabisca, é capaz de viajar para o lugar que tem conexão com a sua marca para entender isso, vai gastar um mês só nisso, e vem uma marca fantástica, porque ele alimenta. Então, essa desvalorização, ela vai fazer com que o pessoal que tem acesso à inteligência artificial mediano, ele vai criar coisas. E hoje você tem IA fazendo logotipo, IA fazendo um monte de coisa, mas que não tem brilho. Por quê? Porque você não tem uma alimentação criativa daquilo que vai acontecer. Fechando essa fala, o Roberto Ailib falava que a pessoa perguntou para ele: o que você acha do computador, né? Porque eu e ele somos anteriores ao computador na propaganda, né? Ele mais, né? Ele é mais velho. E ele falou assim: olha, o computador é muito bom, mas todo mundo vai achar que é diretor de arte. Tá? Com a IA agora é muito bom, mas todo mundo vai achar que pode criar o que quiser. Mas fica bem perceptível, né, quando é totalmente feito pela IA, né? As pessoas, ao invés de pegar ideias ou partes da criação da IA e criar algo novo, quando você vê uma publicação, você percebe que é IA.
Exatamente. É porque a IA cria qualquer coisa. Você fala assim, crie... Eu fiz outro dia uma brincadeira, falei assim, crie um anúncio da Coca-Cola com uma moça de óculos escuro, onde a iluminação da boate aparece nos óculos, o fundo está mais escuro que ela, tem um jogo de luzes atrás, certo? Ela está com uma Coca-Cola na mão, a lata está suada, porque ela está muito gelada. Ficou lindinha. Bacana. Certo? Para esse tipo de solução, até dá. Certo? Sim. Agora, para soluções onde você quer uma qualidade maior, isso não vai funcionar. Então, as pessoas vão... O comprador da criação, o comprador de marketing, ele vai ter que começar a selecionar o que é uma coisa básica. Eu vou fazer uma oferta ou qualquer coisa, posso ter um pessoal que crie uma parte em IA, ou vou ter uma coisa mais complexa, e eu vou querer mais mão humana, mais pensamento nisso. Tá? E, hoje em dia, tem muita gente fazendo criação e planejamento de marketing em cima só de IA. Certo? É o que eu sempre digo, se você virar hoje para IA e falar assim, para IA, pega uma foto aqui do Zeca e faça no estilo do Van Gogh, ela faz. Mas, se você não tivesse o Van Gogh na história, ela não tem referência, ela não consegue fazer. Sim. Então, a IA só faz o que está pronto, ela não consegue criar algo novo. Só a mente humana cria algo novo. Olha, inclusive, voltando um pouco para trás, porque na hora que você falou em brainstorming e tal, muita gente, talvez, que esteja assistindo, não sabe o que é isso. Na verdade, em agência de propaganda, né, normalmente se fazia muito, são reuniões, né, pessoas da agência que vão pensar sobre algum problema, sobre alguma coisa que se deseja criar. E cada um vai falar qualquer coisa, não tem assim uma necessidade de ser exatamente direcionado, porque o objetivo não é direcionar, é que surja uma ideia. Então, isso aí o pessoal chama, está em inglês, tempestade cerebral, que são várias coisas que vão surgindo e vai sendo tudo anotado, como o Marcelo falou, e depois de um tempo, lógico que a pessoa acaba indo para casa e continua pensando em todo mundo. E daí, quando eles voltam, acaba surgindo algo, né, que é a junção, né, de tudo isso aí já meio que elaborado. Então, só para entender um pouco mais... Quem não conhece o processo, inclusive... Para o telespectador que não trabalha em comunicação, é a coisa mais gostosa que tem. Eu não sei o quanto isso se faz ainda, né, esses brainstorming, mas era uma delícia, juntava todo mundo, fala um monte de besteira, fala um monte de coisa, mas daquilo tudo começa a ter conexões e que criam algo realmente novo e inusitado. E aí, Marcelo, você me disse que tinha uma série de fotos, uma série de coisas que estavam numa sequência e tal, e que seria legal mostrar para todo mundo, né? Por onde nós podemos começar isso? Então, paralelamente até que não, né? Porque eu sou fotógrafo antes de ser publicitário. Eu acabei virando agência por conta do estúdio fotográfico, né? Tem uma história ótima que eu conto, que é a seguinte: quando a Globo mudou para São José, eles não tinham estúdio ainda. Eles tinham comercial e não tinham estúdio. Então, eles precisavam de um estúdio para gravar. E o meu é do maior estúdio de São José. Não tinha áudio, qualidade de abafamento de som, né, para isso, porque é um estúdio de foto, mas eu loquei algumas vezes o meu estúdio para comercial da Globo, né? E daí o pessoal ficava falando, não, por que você não abre agência? Vira agência, não sei o quê. A gente já tinha um arte finalista. Ele fazia catálogo e tudo. A gente falou, quer saber? A gente começou a ampliar, acabou virando agência de propaganda. Que legal. Tá? Mas... por causa disso, eu inicialmente sou fotógrafo, né? Comecei realmente na fotografia e trouxe uma série de fotos aí para eu mostrar muito desse processo, como é que ele funcionava analiticamente, como é que isso foi indo para a inteligência artificial também. Seria bom a gente ver alguma coisa aí, né, para poder mostrar para o pessoal mesmo como você começou. Tá ótimo. Dá para colocar aí para a gente? Muito bom.
Essas fotos, o que é interessante nelas é que elas não são fotos de IA, tá? Se tiver alguma coisa, depois eu vou dizer, mas é bem no final. Essa aqui, a primeira foto, é minha neta, né? Quando ela ainda era pequena, hoje está com 14 anos, está indo para 15, e eu fazia essas brincadeiras com ela, vai até ter uma outra depois, e a gente brincava, eu falava para ela assim, ó, vamos tirar uma foto, você vai estar flutuando, o gato vai estar boiando no ar, tudo vai estar voando em cima de você, em torno de você, certo? E o resultado vai ser esse. Aí, na verdade, ela é uma sequência de fotos, né? Uma sequência grande de fotos, onde numa eu tenho o fundo inteiro vazio, e depois vai com a Gil levantando as trancinhas dela ali atrás, levantando o globo e tudo, e depois vai apagando o resto e fazendo a foto no final. Inclusive, o gato está segurado no ar, assim. E ela achava o máximo, porque ela via um negócio e tinha uma mágica onde ela flutuava no ar. Tá? Essa foto da Coca-Cola, também eu gosto muito dela, porque eu tentei fazer ela em IA depois, para experimentar como é que ficava. Não ficou a mesma coisa. Então, ainda estou superando a IA na qualidade. Menos robotizada. Menos robotizada. Ô, Marcelo, você está falando da sua netinha. Você falou da Globo quando começou em São José. Eu estava lá. Tá. Né? Eu fazia o atendimento, né? Era do SP2, São Paulo, né? E daí eu também sugeria coisa, porque, lógico, eu não podia deixar de sugerir, porque eu conhecia o negócio. Aí tinha um cliente que era uma padaria, Superboy, né? E daí eu sugeri pegar um sobrinho meu e fazer algo desse tipo aí. E foi feito, né? Fomos para São Paulo, aí foi no estúdio lá da Globo de São Paulo. Ele ficou em cima de uma caixa de papelão coberta, né, com pano verde e tal, e o fundo verde também. E ele estava dando aquela que estava assim, né? Que legal. Voando. E daí, com a roupinha do Superboy, né, que era o negócio. Bom, esse vídeo foi feito. Olha, foi um sucesso a propaganda quando saiu. Diz que os meninos, os coleguinhas dele, né? Porra, mas como que você conseguiu? Porque daí colocaram a imagem, uma imagem de São José, mas vista como se fosse por um avião, entendeu? Então, que legal. dava a impressão que ele estava voando por cima da cidade. Então, foi isso bacana. aí. Então, tem esses truques. Era muito gostoso fazer isso, né? Esse sobrinho agora, ele também é diretor de marketing e tal. Trabalhou até na Leroy, em outros locais aí, também aqui na farmácia aqui de São José também. Deu branco. Deu branco. Mas tudo bem. Mas ele foi, desde essa época, ele começou a gostar da área de publicidade por causa disso. Que bacana, ele acabou indo para a área. É isso aí. Então, essa foto da Coca-Cola, por exemplo, ela é feita manualmente, acho que essa aí tem umas 18 fotos. Eu joguei, o copo, na verdade, estava apoiado, eu joguei de tudo, joguei pilha ali dentro, joguei arruela, joguei... para dar o efeito. Para conseguir fazer o splash, né? Fotografando isso, aí fez melecou todo o estúdio, mas ela até conseguir ter, daí seleciona quais são as partes que interessam e a foto é montada, né? Depois levanta o copo, tira uma foto com reflexo e aplica os gelos, tá? Então, eu sempre gostei de fazer essas fotos, e como a da minha neta, a sensação que tem que dar para quem está olhando é que eu entrei na sala, ela estava flutuando e eu bati a foto. Sim. Certo? Ela tem que parecer simples, né? Ter o efeito, mas parecer simples. Se quiser mudar... Perfeitas imagens. Essa foto eu coloquei na sequência porque eu sempre me considerei um fotógrafo de estúdio. Tá? E eu sempre dividi entre os fotógrafos construtores, que são os de estúdio, e os caçadores-coletores, certo? Que são aqueles que saem para a rua e fotografam.
E essa talvez tenha sido a primeira foto minha de caçador-coletor que eu gostei. Isso aí o Anjo da Guerra, na África do Sul. Lindo. Tá? A foto ficou bonita na época, mas faltava alguma coisa. E daí eu lembrei que eu contei a história outro dia, aqui do poste que o Tadeu fotografou e aplicou o fundo. Então, eu achei esse fundo, recortei a foto e apliquei. Tá? E daí eu falei, opa, dá para sair por aí tirando umas fotos e elas ficam legais. Aí comecei a tirar essas fotos. Quiser mudar? Essa aqui é também um outro exemplo era um programa na TV Band, todas elas são apresentadoras, né, eram apresentadoras na época, só que você tem, algumas delas são muito magras, certo? E outras já são mais, menos magras, vamos dizer. Menos magras, né? E eu precisava de uma solução para isso, porque todas são muito lindas, então eu precisava de uma solução para isso. O que eu fiz? Eu botei 2 fundos, um branco e um preto, pedi que todas levassem roupa branca e roupa preta, só que, em vez de contrastar com o fundo, eu botei roupa preta com fundo preto, roupa branca com fundo branco. Então, você não vê o corpo, eu desvalorizei o corpo delas para valorizar o rosto. Então, eu consegui dar uma nivelada nisso. E isso que entra na criatividade. Quer dizer, você tem um desafio e você resolve esse desafio sendo criativo na execução das fotos. Ficou muito legal, Perfeita, muito legal. perfeita. Pode mudar, isso aí. Essa é outra que eu fiz também. Para vocês terem ideia, o vinho se recusa, tá, a dar essa volta perfeita. Não vai. Ele vai até o meio, ele faz de tudo. Então, foi uma sequência de fotos. Eu testei com seringa, aqueles negócios de ketchup, de lanchonete, para espirrar e tudo mais, fotografando. Depois pega tudo isso, a garrafa não chegou nem a ser aberta, para você ter ideia. Essa garrafa foi fotografada de pé, eu virei a iluminação para ficar igual, e foi fotografada de pé, e eu não cheguei nem a abrir. E a boca da garrafa é um vinho bem mais barato, que eu joguei fora ali para fazer a foto, né? Então, eu apliquei a boca. O que denunciaria, se você fosse olhar, é que o vinho está escorrendo aí, mas na garrafa não tem ar ainda. Então, ele deveria já ter uma bolha de ar ali, certo? Mas ninguém percebe isso, então ficou... Porque a imagem é linda, né? Eu acho que ficou bem legal, né? Tem uma outra que vai aparecer na sequência que mostra o detalhe aqui, que é para o espectador poder ver, desse aqui, que a gente, como vai montando, e eu acho que são 12 camadas, dá para fazer esse nível de detalhe. Você pega a gotinha que espirrou para o lado e aplica. Então, fica uma coisa linda. Nossa, como é que você tirou essa foto? Não é essa, né? São essas, e é uma montagem. Pode mudar. Mas o legal é que é feito também sem o IA ainda, isso, entendeu? Hoje está muito na moda isso, né? Eu não sou preconceituoso com isso, não. Eu acho que tem coisas com IA, eu vou mostrar para vocês depois uma foto com IA, que eu acho que são recursos, tá? Mas eu gosto muito dessa coisa de fazer a foto fisicamente. Agora está meio que na moda, né? Que você fala assim, feito à mão, o pessoal, oh, que legal. Então, valorizam mais, né? Vou valorizar. Pode mudar. Essa é maravilhosa. Essa é Nossa Senhora Aparecida, tá? Eu sempre quis fazer uma foto Nossa Senhora Aparecida, acho um fantástico pela história e tudo mais, a gente ter a única Nossa Senhora negra aceita pelo Vaticano, acho muito legal. E é muito brasileiro isso, né? A Princesa Isabel adorava Nossa Senhora, era devota de Nossa Senhora, a história aqui do Vale, então eu sempre gostei. Aí eu sempre tive isso na cabeça. Um dia eu entro numa copiadora lá em Caçapava e dou de cara com essa menina, com essa beleza assim, fora do comum. E eu falei para ela, você gostaria de ser Nossa Senhora numa foto? Eu falei, gostaria. Eu falei, então a gente fez essa foto. Tá? Eu gosto muito dessa foto. Essa foto, inclusive, eu queria dar de presente para o pessoal da Basílica, mas não achei um caminho ainda. Então, se alguém aí que estiver ouvindo souber algum caminho, é só avisar que eu queria dar uma foto dessa. Eu tenho uma amiga que ela foi diretora da revista da Basílica e tal, né? Eu posso falar com ela. Ótimo.
Ótimo, eu ia ficar muito contente Ela de ter. trabalhou, ela foi também a jornalista que foi a diretora de imprensa da Ana Karen, né? E a gente ficou muito amigo na época, a gente almoçava junto o tempo todo, Ah, e que até bacana. hoje. Hoje ela está fazendo outras coisas, mas ela De tem repente tem um relacionamento. contato, um Ela mora em relacionamento. Pinda. Ah, que legal. Tá Tomara. bom? Vou ficar muito Eu contente falo se com ela. puder dar um presente desse para a Basília. Eu falo com ela. Beleza. Muito lindo, parabéns. Essa aqui é outra foto splash, também parece que eu joguei o perfume dentro do leite e tirei a foto. São também mais umas 8 fotos para ter o escorridinho que eu quero, do jeito que eu quero e tudo mais, tá? E ela mostra assim uma solução legal, né? Mas também bem manual. A foto de lá, o American Summer, essa foto foi um calendário que eu fiz para o GAC. E eu queria muito que as fotos do calendário, bem pin-up, fosse uma coisa que você fala, é foto ou é ilustração? Então, eu queria um acabamento na foto. Eu passei até para uns 4 pessoas fazendo o retoque, ninguém chegou no que eu queria. Eu falei, quer saber? Catei, passei acho que uns 4, 5 dias estudando Photoshop, até ter o conhecimento necessário para chegar nesse acabamento, nessa textura. Você vê que a pele aí, ela tá falsa mesmo, porque é para parecer ilustração, né? Sim. E daí eu fiz. E fiquei muito contente que, além do calendário do GAC, que ficou bem bacana, tá? Ele realmente, eu estou esperando coincidir de novo o ano para imprimir ele de novo. Eu fiquei feliz porque, especificamente, essa foto, um pessoal de uma revista americana me pediu se podia usar na capa. E ela foi capa de uma revista americana. Pô, legal. Foi legal mesmo, fiquei bem contente. Tá? A foto do meio é a deusa Têmis. A deusa Têmis, eu sempre brinco, aquela deusa cafoninha que segura a balança e a espada, né? E Da justiça. da justiça. Então, eu sempre achei aquela deusa cafona mesmo. E daí, o meu irmão, que é advogado, minha família, todo mundo é advogado, minha mãe é advogada, meu pai era advogado, quer dizer, tio advogado, um monte de advogado, eu fiz direito. Meu irmão virou para mim um dia e falou assim, pô, Marcelo, por que você não faz uma foto de uma deusa Têmis? Mas eu não queria aquela deusa Têmis, eu queria uma deusa Têmis que fosse mais moderna. E daí eu criei essa deusa Têmis, que ela é ela mesma a balança, tá? E essa foto, para minha alegria, está no STF. Foi dada de Olha presente para o pessoal do STF e está lá no STF. A foto cafona. Pois é, nós vamos dar uma paradinha e voltamos já já. São José dos Campos tem tudo o que você precisa e agora ficou fácil encontrar. Com o Achei São José dos Campos, você encontra comércio, serviços e lazer em segundos, direto do seu celular. Prático, rápido e feito para quem visita ou vive em São José dos Campos. Achei São José dos Campos. Baixe agora e descubra a cidade na palma da sua mão. Então, estamos de volta com mais fotos aqui do Marcelo, né, que, além de publicitário, é um grande fotógrafo. Eu brinco que eu acho que eu sou mais contador de história do que fotógrafo, sabe? Porque cada foto tem uma história. Vocês vão ver nas próximas aí Então, que elas têm realmente uma história interessante. Quiser mudar dessa, aí. agora. Essa aqui também fiz da minha netinha, né? E o que eu gosto nessa foto, que eu falava para ela, assim, ó, você vai estar sentada numa caixinha de fósforo, certo? Com um palito de fósforo na mão, e você vai estar desse tamaninho, certo? Qual é a mágica para que o seu cérebro aceite que isso aí é uma verdade? A luz é a mesma. Então, com os anos de fotografia, eu sei ler muito bem a luz. Então, essa luz que estava aqui nessa bancada, eu fotografei a bancada e repeti a luz no estúdio. Tá? Como a luz é a mesma, você muda a proporção e ajusta as suas sombras, tá? O seu cérebro entende que
É o mesmo lugar, não tem uma montagem nisso. Né? Se você pegar uma iluminação, isso é muito comum em campanha, agora muita gente vai ver isso. Você tem um candidato, e o estadual e o federal, e os dois têm luzes diferentes, a luz vem de lados errados. Né? E daí você tem aquela sensação de montagem. Se a luz estivesse toda feita do mesmo lado, eles montavam e ninguém percebia. Então, o segredo nessa foto é a luz. Quiser mudar? Essa foto é interessante, ela foi feita uma sequência toda. A grande eu gosto mais dessa. Essa foi feita para a Raiz Latina. A Thelma, lá da Raiz Latina, queria fazer uma sequência de fotos, e tem várias, que daí tem a moça no meio dentro do rio, na água, tem outra que ela está com os animais na mão e em volta, tem uma com pôr do sol e tudo. Quer dizer, essa é uma produção complicadíssima. Tem uma dentro da cabine, primeira classe de avião. Né? Então, assim, essa é uma produção complicadíssima de fazer, de conseguir licença e tudo locais, mais. Né? Locais e tudo mais. Fora que, ainda, em certos locais, o acabamento não é o que você quer, a coisa fica. Aí eu virei para a Thelma e falei assim, Thelma, vamos fazer em estúdio. Aí ela falou, não, vai ficar artificial. Eu falei, não, garanto para você que não fica. Certo? Eu ainda brinquei com ela, falei assim, se der errado, eu pago o cachê das moças para voltarem todas, certo? E você não me paga. Né? Pus o desafio. Essa foto foi feita em estúdio. Tá? O seu cérebro não aceita que ela foi feita em estúdio, que ela não estava lá. Porque o seu cérebro não pode aceitar, porque o braço dela está atrás da cadeira. E a hora que o braço está atrás da cadeira, o seu cérebro diz, não, ela está lá dentro, eu botei ela dentro da foto. Então, tudo na fotografia é você criar uma similaridade com o ambiente. Então, aquela luz lá de cima pega no ombro dela, então toda a luz passa pelo cabelo dela, mas, lógico, é no estúdio com um refletor na mesma posição. Tá? E tem essa maldadezinha que é botar a cadeira na frente dela, de forma que ela pareça estar realmente dentro da foto. Essa tem uma história um pouquinho mais longa que eu vou contar, e ela é uma foto muito importante para mim. Elas são as 3 moiras. A primeira moira cria o fio da vida, a segunda cuida do fio da vida e a terceira corta o fio da vida. Observe que a terceira é a única que olha para você. Tá? É o seu compromisso. Até aqui você criou o fio da sua vida, né? Estão cuidando do fio da sua vida, e aquela vai cortar o fio da sua vida em um determinado momento. Quem fez um texto sobre isso foi meu irmão, quando meu pai estava no hospital. E meu pai sempre foi uma pessoa com muita vitalidade, muito ativo. E a gente ele estava doente já há um bom tempo, estava no hospital, não estava bem. E você chega naquele ponto que você começa, apesar do amor, você começa a pensar, será que já não era hora de ir? Será que não era hora de cortar o fio da vida? E ele publicou esse texto nessa abordagem. E eu falei, eu vou fazer essa foto. Aí, 1 ano e meio depois, mais ou menos, eu fiz. A modelo é a Zuliane, ela as 3 vezes, tá? Não são 3 modelos, então é a trigêmea mais parecida que existe na humanidade, porque é a mesma. E isso foi feito no estúdio. Né? Então, a lua é aplicada, o cenário é aplicado e elas estão lá. Tá? Eu gosto muito dessa foto exatamente pela história. Né? A história dela ela é muito importante para mim, porque ela tem uma relação exatamente com o final da vida do meu pai. E essa do cortar aí, olhando para a gente, isso, é bem complicado. É bem complicado, a ideia é essa. Essa que eu gosto porque ela foi o seguinte, a gente estava voltando para casa, eu e a Gil, e estava chegando perto do Natal, e a gente no carro, e daí ela fala assim para mim, puxa, a gente podia ter uma foto legal para fazer um cartão de Natal, né? Aí, assim, a gente ia passar na casa da minha mãe, e ia lá. E a minha mãe tinha lá um presépio montado com esses anjinhos de louça, que são da Cerâmica Vaz. Esses aí são da década de 60, mais ou menos. Nossa. E estavam lá. Eu virei para minha mãe e falei, mãe, você empresta os anjinhos para mim até amanhã? Ela falou, empresto. Aí eu catei os anjinhos, levei para o estúdio, montei os anjinhos com a vela, a luz que ilumina os anjinhos é a da vela mesmo, e lá atrás eu peguei aquelas luzinhas que se pendura
fora de casa, fiz aquela e tirei a foto. Foi uma foto feita assim em 1 hora, né? E eu adoro essa foto porque, primeiro, são os anjos da Vaz, segundo, eu acho que ela ficou bem bonita, ficou bem significativa, e a gente resolveu o cartão de Natal daquele ano. Não só daquele, então eu resolvi uns 3 anos, porque eu não, me recusei a não usar ele nos natais seguintes, usei de novo. E remete à lembrança da sua mãe também, né? Também, minha mãe está viva ainda, está Sim, melhor mas que eu, tá? Você olha para a foto e você lembra dela, Isso, né? mas está melhor que eu, minha mãe está Firme e forte. firme e forte, aquela caminha todo dia, beleza. Que lindo. A Vaz é uma lembrança minha também, porque eu fazia um catálogo da Vaz. Ah, que legal. Até era um catálogo bilíngue, né? Porque era também Sim, para vendia os muito Estados nos Estados Unidos, né? Eles vendiam muito para a Avon. Muito e favor, tal. muito mesmo. Então é isso. Que as histórias mais ou menos Se cruzam, né? Essa foto, ela, na verdade, é a minha primeira foto séria feita em IA. Tá? Eu quero destacar tudo aí pelo seguinte. Muita gente fala assim, não, se você faz em IA, não é sua, ela é uma criação não autoral, certo? Não vejo dessa forma. Tá? Eu vou dar um exemplo de uma fotógrafa americana muito famosa, e eu não vou lembrar o nome dela, mas ela faz fotos que são vendidas por muito dinheiro, tá? E ela não sabe fotografar. Ela contrata fotógrafo, mas quem cria a foto é ela. Tá? Então, o que ela faz há muitos anos é o que se pode fazer com a IA. Você vira e fala assim, eu quero uma foto assim, com um fundo assim, com uma luz assim. A luz não está dramática o suficiente, melhora a luz. Eu acho que o modelo não é bem esse. Tá? Você vai ajustando isso durante a produção até que a pessoa que foi, montou a luz e tudo, vai apertar o botão. Mas a criação da foto é dela. Tá? Essa foto eu criei quando eu tinha 15 anos. Nossa. Tá? Eu fotografo desde os 11 e com 15 anos eu criei essa foto. Eu gosto da história dela porque eu trabalhava na Embraer com 15 anos e eu era meio revoltado, adolescente, né, trabalhando na Embraer, rebelde, fui trabalhar na Embraer até porque quis, né? E daí fui para lá e tinha aquela coisa de que eu brinco que eu era candidato a trainee de assistente de peão. Quer dizer, para chegar em peão, eu tinha que subir uns 4 ou 5 níveis. Tá? E daí, lógico, estava com o pessoal lá, e daí o pessoal vai para o ônibus, e todo mundo sentava no ônibus, daí chegavam as senhoras que eram secretárias, né? E daí ficavam de pé no ônibus, ninguém cedia lugar. Eu estava meio revoltado. E, nessa época, eu li um poema do Cassiano Ricardo, que chama Miséria e Maravilha. Nesse poema, ele conta que você tem um robô que cria flores e que faz isso e faz aquilo, e tem outro que faz poesia, mas lá fora, o líder dos robôs, Fulgorídio, quer matar Deus. E daí ele fala exatamente da maravilha que é a tecnologia e da miséria humana, no uso errado da tecnologia. E daí eu criei essa foto. O que ela é? São as duas mãos do quadro da Capela Sistina, certo? Só que eu inverti a posição, mais ou menos, da mão, sendo que Deus está tímido, que é a mão da direita, e o homem já está mais impositivo, porque ele criou essa borboleta. Tá? Vou pedir para ir uma para frente e daí voltar de novo nela, por favor. O detalhe da borboleta... Pode passar, Pode valioso. Pode passar. É que a borboleta é um robô. Certo? Inspirado no Fulgorídio. Então, é a criação, o ser humano chegar num ponto de criar um ser completamente artificial, certo? Então, assim, ele passa a ser, de criatura, passa a ser o criador. Você volta um para a gente, por favor? A ideia do quadro, esse quadro ele tem 1,5 m por 1,5 m, é que a pessoa veja, acha bonito, né? E quando ela chega perto, ela entende que é um robô.
Ela não entende um robô quando a borboleta está pequenininha. Então, é para ter esse impacto, né, do robô nesse sentido. Agora, a foto foi feita exatamente como eu queria. Eu passei 2 dias com a IA para chegar nessa foto. Acertei uma mão, acertei a outra mão, acertei qual era o fundo. A borboleta, eu tive umas 40 versões, nenhuma batia para mim. Aí eu pedi o bicho da borboleta, pedi as asas, depois as asas desmontadas, aí eu montei tudo isso no Photoshop. Então, assim, essa foto, desde os meus 15 anos, eu queria fazer, mas eu tinha um problema, eu não tinha como fazer a borboleta. Eu precisaria montar um robô. E a IA me permitiu criar esse robô, certo? Mas eu sou o autor da foto porque ela realmente é o que eu sempre imaginei desde os meus 15 anos. Já faz uns dias que eu tive 15 anos, tá? Então, é isso. Agora, o legal disso é que quando a tecnologia chega nesse ponto da gente poder criar as coisas, certo? Eu poder criar a minha borboleta artificial, porque a tecnologia chegou nesse ponto, o que acontece na semana seguinte? Pode passar a próxima foto, por favor? A China lança uma mosca espiã. Ela grava e filma, certo? Então, se a gente está aqui, a mosca poderia simplesmente entrar, posar, a gente não ia ver, ela ia gravar e filmar tudo que a gente tivesse para espionar a nossa conversa. Miséria e maravilha. Ai, ai. Não é legal? O que estava ruim ficou um pouco pior. Nossa vida será realmente um Big Brother. Pois é, e esse negócio da espionagem, né, e tudo mais, eu estava até comentando que eu estou vendo uma série da Netflix, né, que é Pessoa de Interesse. Na verdade, a série é todinha, né, sobre exatamente um cara que criou uma máquina que era para o governo americano, que era para saber quando ia haver algum ato terrorista, isso, aquilo, algum roubo, isso. Enfim, mas ela espionava tudo. Mas daí ele era só as coisas grandes que o governo queria. E ele, como criador, falou, não, eu acho que eu quero também ter... ele fala assim que as pessoas normais, né, o que acontecia com ela era irrelevante para o governo. E ele achava que não, que todo mundo era importante, então, e que ele queria também ver isso. E daí toda a trama de todos os lances acontece assim, entendeu? Que legal. Buscando pessoas ou crimes que iriam acontecer, ele arruma um cara que também ajuda, enfim, é legal. A hora que der, você dá uma olhadinha que você vai gostar. Legal. Então, é isso. Então, eu queria fechar a ideia da inteligência artificial no seguinte: eu acho que a IA é uma ferramenta fantástica. Ela é inevitável, certo? Do mesmo jeito que elevador sem ascensorista não tem mais como, sempre foi assim nos últimos, sei lá, 50 anos, que os carros vão ficar elétricos, é inevitável, cada vez mais elétricos, agora híbridos, mas vão ser elétricos, não tem como a combustão continuar. Várias coisas elas vão acontecer e são inevitáveis. Do mesmo jeito que o computador foi inevitável num determinado momento, a telefonia foi inevitável em determinado momento, a IA é inevitável nesse momento. Ela vai acontecer. O que eu diria é que as pessoas precisam aprender a usar essa ferramenta de uma forma inteligente. Então, na minha visão de mundo para o futuro, certo, é que você vai ter as pessoas, a gente vai trabalhar cada vez menos, então acho que o pessoal que está com 5x2 está ainda atrasado nisso, porque nós vamos chegar no 1x6 ou coisa assim, quer dizer, vai se trabalhar muito pouco, porque as máquinas vão trabalhar para a gente. Assim, e como é que funciona? Vai ser desemprego? Sim, vai ter desemprego. As pessoas vão receber dinheiro, isso é minha futurologia, tá? Elas vão receber dinheiro para consumir, porque isso as máquinas não fazem, elas não consomem.
Tá? Então, você precisa do consumidor, porque o mercado tem que funcionar. Então, é muito melhor que o sistema todo remunere gente que não está nem trabalhando, certo? Isso. Agora, algumas pessoas vão continuar tendo ideias e vão continuar pensando, certo? Vão ser pesquisadores na área médica, vão ser pesquisadores na área do direito, vão ser pesquisadores na contabilidade, vão ser pesquisadores que vão dar soluções, certo? Humanas e criativas para as coisas, e principalmente nas artes. Então, nas artes, a IA vai ser uma grande ferramenta, mas vai precisar das pessoas. Como eu disse, não existe o Van Gogh sem o Van Gogh. Certo? Você precisava de um cara com curto-circuito no cérebro para criar aquilo, e aquilo ficar maravilhoso e ele se perpetuar para sempre ali. Então, a gente precisa efetivamente das pessoas, mas vai ter sucesso quem souber entender a sua participação inteligente na IA, porque o pessoal preguiçoso, esse vai sofrer, a IA vai substituir. Então, eu já digo, a gente que trabalha com comunicação, certo? O bom redator, fiz um teste, inclusive, que eu acho fantástico ele funcionar. A Gil ia fazer, a Gil é uma excelente redatora, né? E ela precisava fazer um texto para um cliente, e eu peguei e fiz um briefing bem completo para ela, de como devia ser o texto e tudo mais, fiz aquele briefing todo, mandei para ela. Ela fez o texto. Eu falei, estou com o briefing pronto, vou botar na IA. Botei o briefing na IA e veio um texto. Legalzinho, arroz com feijão, bem cozidinho, tudo direito. Mas não tinha aquele brilho, a ideia, não tinha nada daquilo. Então, eu diria que hoje, o redator medíocre, esse já perdeu o emprego. A IA tira o emprego dele mesmo, porque a hora que você fala assim, faça um texto de oferta para um jornal para vender cerveja, ele faz. E vai ficar legal, Sim. certo? Mas na hora que você falar assim, eu quero uma campanha que vai falar sobre a ideia, sobre as perguntas em vez das respostas, essa criação do e se não sai da IA. Ela sai de uma cabeça humana. E é esse o grande diferencial. Então, eu aconselho, principalmente o pessoal novo que está agora começando a mexer com IA. Assim, pense sempre criticamente o que você pode perguntar e solicitar para a IA para ter um resultado diferente de todos os outros. Porque as pessoas vão achar muito normal ver fotos que se criou, que nem você falou do gatinho. Fica legal, certo? Mas você não vai fazer uma exposição disso. Vai postar, lógico, certo? Mas não é uma criação que você fala, nossa, eu criei uma menina que parece um gato. Lógico, certo? lógico. Não vai. Então, você tem esse senso. As pessoas têm que ter esse senso e, logicamente, que, no final das contas, quem vai ter que decidir o que é bom e o que é ótimo, né, vai ser o cliente. Então, é esse o caminho. Tem muitas empresas, né, demitindo pessoas e trocando por IA, hein? Então, quem não se profissionalizar vai ficar para trás. Mas eu acho que sempre, bom, criatividade é aquilo que nós estamos falando, sempre vai existir. E o diferencial é esse. Tem a pessoa que está ali só para fazer o dia a dia e tem a pessoa que cria, né? Então, eu acho que criar sempre vai ter um jeito de criar. Sempre vai ter uma possibilidade de ver algo novo, pensar algo novo, né? Você mesmo, lógico que você pode ter até a ajuda da IA, mas exatamente pensando o que pode ser feito. Né? Então, me passou agora um exemplo ótimo, né? Quer dizer, jingle para campanha, por exemplo, é uma coisa que eu vejo que os estúdios vão sofrer, principalmente para as campanhas menores, porque é caro fazer um jingle e a IA está fazendo o jingle direitinho, está bem legalzinho isso, entende? Para uma coisa que não precise ser, não é uma campanha presidencial, por exemplo, dá para fazer, certo? Mas na hora que você pensa numa música, vou chutar uma aqui, a Geni e o Zeppelin, do Chico Buarque, ou Quereres, do Caetano Veloso, a máquina não faz aquilo, entende? É um jogo de palavras que a máquina não consegue criar
aquele nível, né? Quer dizer, onde queres revólver, sou coqueiro. Quer dizer, essa desconexão, ela só vai funcionar na mente humana. E faz todo sentido para a gente. Quer dizer, onde você quer uma coisa, eu sou a outra. Né? Quer dizer... Ô, Marcelo, mas você está aqui por poucos dias, você vai viajar novamente, e conta um pouco dessa história sua, desse tempo, né? Pouco tempo atrás, você estava fazendo campanha lá fora, né? E, então, conta um pouco disso para o pessoal. Poxa, obrigado. Eu pude falar da nossa época de propaganda, falar da fotografia, ainda vou falar agora da atividade atual, que é o marketing político, né? Então, assim, para o espectador entender, eu venho da fotografia para a propaganda, e da propaganda acabei indo para o marketing político, para a campanha eleitoral. O único diferencial é que eu e a minha mulher, a gente tem um pacto, a gente só trabalha para clientes que a gente acredita e que votaria nele. Ou seja, é a diferença entre ser soldado ou ser mercenário. A gente é soldado, então a gente trabalha junto com o cliente que a gente efetivamente acredita. E, para nossa sorte, a gente acabou entrando num mercado diferente, que é o mercado africano. Já fizemos algumas campanhas presidenciais em Moçambique, 3 campanhas presidenciais em São Tomé e Príncipe, alguns treinamentos para a oposição em Angola, e agora fizemos já 3 campanhas em Cabo Verde, que é o país mais democrático da África. E é mesmo, ele realmente é um país maravilhoso. Então, inclusive, deixo a dica, tá? Ele está agora, tem um voo de Recife direto, 3 horas de voo de Recife, você está na África, a África que fala português, tá? Então, é fantástico. O país é seguríssimo, eles morrem de medo, pesquisa lá mostra que eles têm medo, que a segurança não vai. Eu falei, vocês não têm ideia. Não acontece nada, você pode andar na rua, não tem perigo. E 3 horas é daqui até Fortaleza. Isso, também. Na verdade, é do Recife para lá, e é 4 horas até Recife. Então, você vai 4 horas para o Recife e depois vai até Cabo Verde. Então, mas é um voo ótimo, né? A semana que vem estou pegando pela primeira vez esse voo, que reinaugurou. Mas são 9 ilhas, e essas 9... São 10 ilhas, na verdade, 9 habitadas, e essas 9 ilhas têm de tudo. Você tem vulcão, você tem neve, você tem praias caribenhas, a coisa é maravilhosa. Você tem um povo muito lindo, eu acho muito legal, ainda vou fotografar. Você vira para os rapazes e para as moças e fala assim, por que vocês são tão bonitos? Eles falam assim, é a miscigenação que deu certo. Aí eu brinco e falo assim, então ainda temos esperança na humanidade, né? Olha que misturar todo mundo, vamos ficar todo mundo bonito assim. E a gente foi chamado, em 2024, para fazer a reeleição do presidente da Câmara da capital, que equivale ao prefeito, né? E a gente fez o trabalho, conseguimos uma vitória expressiva, nunca alguém ganhou com 65%, ele ganhou com 65% lá, e continuamos trabalhando com ele. Ele foi para a eleição do partido, e para ser presidente do partido, porque o voto lá é em lista. Então, para poder ser candidato a primeiro-ministro, tem que ser o presidente do partido, que passa a ser o cabeça de lista, e na eleição pode ser eleito primeiro-ministro. Daí teve uma disputa interna acirrada dentro do partido, ele ganhou também, a gente fez todo o trabalho interno, muito democrática a coisa, porque quem elege o presidente do partido é a população, são os filiados, então o pessoal que está registrado no partido e colabora com dinheiro mensalmente, tá? É muito diferente do que a gente tem no Brasil, a pessoa se filia porque quer e dá dinheiro porque quer, certo? E daí eles vão dando o dinheiro, tem um valor mensal, que eles não é muito, mas é muita gente, então o partido passa a ter dinheiro, e esse pessoal tem voto. Então, a campanha é uma campanha mesmo de eleição para presidente do partido. E com isso ele virou cabeça de lista, e daí foi para uma eleição também acirrada, tendo o primeiro-ministro que estava indo para a reeleição contra, o partido da oposição contra, gente, inclusive, na direção do próprio partido contra, certo? Mas a favor dele a gente tinha a população. E daí ele foi eleito primeiro-ministro. Então, estou indo agora para a posse dele como primeiro-ministro, é um trabalho muito legal.
E eu gosto muito de trabalhar com o pessoal da África porque eu me sinto em casa. Tá? Eu diria que a África, Moçambique, São Tomé, Angola e Cabo Verde, que são os que eu fiquei mais, eu fiquei um pouco no Zimbábue também, fazendo um trabalho mais dentro do partido, e nas passagens passo pela África do Sul, quando eu vou a Moçambique. Mas eu diria que eles são países irmãos da gente. A gente tem uma conexão com a África muito fantástica, e a gente, com isso, pôde fazer um trabalho muito legal, assim, né? Levar esse know-how, essa criatividade brasileira para lá, mas também para falar um pouquinho disso, a nossa equipe era toda brasileira, mas a gente vai sempre com respeito muito grande pela forma deles serem, pela cultura local e tudo. Esse respeito a gente vai assimilando e botando criatividade brasileira dentro daquilo que eles pensam. E a equipe do outro lado, dessa vez, nessa campanha para primeiro-ministro, era uma equipe brasileira que chegou lá arrogante, chegou se sentindo uma equipe que sabia mais de campanha do que qualquer um, certo? E essa arrogância custou derrota para eles, né? Então, a gente se considera irmão, mas é irmão mesmo, irmão lado a lado, né? A gente não é melhor que ninguém, a gente só tem mais experiência. Que tudo. Olha, Marcelo, nós gostamos muito de te receber, e venha sempre quando estiver aqui, entende, José? As portas vão estar sempre abertas para você, porque, como todo mundo está vendo, o Marcelo é uma pessoa que é um profissional de longa data, com experiência em várias áreas, né? E que conhece muita coisa, todo esse trabalho que está fazendo lá na África mostra isso. E não é só por ser brasileiro que eles estão aceitando, porque já teve outra equipe que não conseguiu nada e era brasileiro também, né? Então, tá aí. Meus parabéns, primeiro, pelo Obrigado. sucesso de vocês. E agradecemos sua vinda. Então, agradeço Gratidão. vocês aí pelo convite, quer dizer, eu adoro vir aqui, porque é um bate-papo, a gente fica entre amigos, fica muito gostoso, e agradeço também a audiência, né, de a gente ter chance de contar um pouco da história. É sempre gostoso contar o que a gente passou, algumas experiências, algumas ideias, como é que funcionaram, é bem legal. E ainda de extra tive poder mostrar minhas fotos, né? Sim. E se tem uma coisa que a gente, como artista, sempre quer ser, é exibido. Então, Prosear e exibir. Então, gente, estamos finalizando mais um programa e até a próxima. Tchau, tchau. tchau, Até a tchau. próxima. Obrigado.